Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens à noite no livro de Filipenses. Não estranhe, porque a gente vai expor Filipenses e nós vamos começar expondo Filipenses a partir de Atos dos Apóstolos. Não está errado não, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Atos mesmo. Hoje nós faremos essa primeira exposição nesse texto bíblico que narra e que relata o início da igreja ali na cidade de Filipos. É importante que tenhamos isso em mente para que a gente entenda depois todo o contexto daquela carta, não é? Uma carta que com certeza trará muita edificação para a nossa vida. Há quem diga que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, uma carta que exala alegria, que exala entusiasmo, uma carta que inclusive mostra muitas qualidades daquela igreja, a igreja ali na cidade, né, ou na colônia romana de Filipos, um local extremamente estratégico, importante para o grande e vasto Império Romano àquele período, àquele momento. E é importante, inclusive, percebermos que é uma carta que versa e que fala muito sobre alegria, e Paulo pregou essa carta quando ele estava preso. Né? Ele esteve preso por algumas ocasiões, em Roma, especificamente em 2 momentos, e aqui, ao que tudo indica, é uma carta que foi escrita na primeira prisão de Paulo, lá na cidade de Roma, que é a sede do Império Romano. Eu hoje, meus amados irmãos, vou pedir a licença dos irmãos, já pedindo aqui a devida vênia, né, a escusa dos irmãos. Eu pretendo realmente hoje diminuir bastante o tempo da minha mensagem. Hoje eu estou fazendo 14 dias da cirurgia, estou bem, graças a Deus, agradeço aí as orações da igreja, a recuperação está muito boa, mas hoje pela manhã eu falei, preguei, depois eu ensinei, falei um bocado e eu senti um pouquinho de incômodo, né? Então eu acho que eu falei demais. Quando eu digo que eu falei demais, é tempo demais, né? Então, até para me preservar um pouquinho, eu vou reduzir ao máximo que eu conseguir, o que eu puder, agora à noite, tá certo? Então, nós vamos abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler, meus amados irmãos, a partir do verso 6. O objetivo maior vai vir a partir do versículo 11, da nossa percepção do texto. Mas eu queria discorrer a partir do verso 6, já temos aqui algumas informações que com certeza são importantes. O texto vai ser um texto um pouquinho longo, mas eu peço que você preste atenção. É importante a gente entender como começa essa igreja em Filipos, tá certo? Como é a origem dela. A origem dessa igreja vai nos falar muito a respeito do que é a verdadeira igreja, do modelo ideal para a igreja. Aqui nós temos lições, com certeza, bastante interessantes para todos nós. Diz assim a palavra, Atos 16, a partir do verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade à noite. Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, Macedônia é a região onde fica geograficamente, né, o caminho, de fato, ali o local de Filipos, a cidade. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim, Paulo teve a visão. Imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos,
falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. A ideia aqui é da Ágora, a praça romana, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e prendeu os pés deles num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isto a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso.
Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Amém. Vamos orar? Vamos mais uma vez pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir ao presbítero Domingos que nos eleve a Deus nessa oração, intercedendo por todos nós pela mensagem do Senhor. Santo e querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, te somos gratos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra e agora te pedimos que Tu uses o Teu servo para que, através dos seus lábios, nos seja transmitida a mensagem que Tu tens reservada como alimento espiritual para nós nessa noite. Que as nossas mentes, que os nossos corações estejam abertos, de tal forma que saiamos daqui alimentados e dispostos a cumprir aquilo que Tu tens preparado para nós. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante do relato histórico da criação da primeira igreja da Europa. A um olhar grosso modo, né, talvez esse dado não fale muito, não traga tanto peso como nós gostaríamos. Mas se nós conhecemos um pouco da história, haveremos de perceber a importância do continente europeu na história do cristianismo ao longo dos séculos. Não apenas como base da fé cristã em muitos momentos históricos, uma importância extrema, mas como também celeiro de muitos missionários que saíram ao redor do mundo pregando a mensagem do Evangelho. Um dado curioso, só para que a gente entenda um pouco disso quando nos atinge, né? A Igreja Presbiteriana ela é organizada aqui no Brasil em 1859 por um missionário vindo dos Estados Unidos. Mas o Evangelho foi levado aos Estados Unidos por imigrantes europeus que saíram da Inglaterra e para lá foram. E antes de Simonton, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o período holandês, século XVII, que aí nós vamos ter a presença do Evangelho sendo pregado aqui, eu estou falando na perspectiva protestante, se formos pensar inclusive no catolicismo, aí nós vamos ter o cristianismo aqui desde os primeiros dias, com a vinda dos portugueses, né? Mas já no século XVII nós temos a presença dos holandeses, mais um país da Europa. E antes disso, e esse é um dado bastante interessante, 1555, veja, bem pertinho do momento da chegada dos portugueses aqui, que é em 1500, nós temos os huguenotes que vieram para o Brasil, se estabeleceram no Rio de Janeiro, um episódio histórico conhecido como França Antártica, e foram franceses que aqui chegaram, inclusive mandados pelo próprio reformador João Calvino. Então, só nessa história brasileira, nós temos aí, da perspectiva protestante, eu não estou nem falando da perspectiva católica, esses três momentos históricos que são extremamente importantes e que têm a sua origem lá na Europa, fora as colônias no sul do país, da presença dos alemães, a igreja luterana ali organizada, fora os capelães que vinham nos navios ingleses, né, tendo a liberdade a partir do Tratado do Comércio entre Inglaterra e Portugal. A Europa se torna, portanto, irmãos, um celeiro impressionante do cristianismo que vai se espalhar por toda a face da terra e marcar de forma indelével a história da humanidade. Nós não podemos falar da história da humanidade sem pensarmos no cristianismo. Por mais que as pessoas hoje tentem esconder isso. Basta olhar o nome das nossas cidades. Quantos nomes que fazem alusão ao cristianismo, quantos nomes que fazem alusão à Bíblia, às datas comemorativas, tantas e tantas festas culturais.
Eu estou dizendo tudo isso só para dizer aos irmãos que aqui, esse relato que nós acabamos de ler, é um relato onde nós somos apresentados a história que narra a criação da primeira igreja no continente europeu. Na cidade de Filipos, pertencia ao grande Império Romano, uma cidade estratégica, uma colônia estratégica, fundada pelo rei Filipe II, pai de um rei talvez mais conhecido do que ele, chamado Alexandre Magno. Deu inclusive o nome da cidade, né, o seu próprio nome, né, Filipos, a ideia de uma cidade de Filipe II. Até hoje, essa prática é uma prática bastante comum. E nós vemos então aqui uma igreja que está sendo construída, que está nascendo, e sendo construída sobre a rocha, que está nascendo sobre o fundamento correto. Nós vamos adentrar a carta que Paulo escreveu a essa igreja, mas antes nós precisamos compreender como essa igreja nasceu. E eu queria destacar alguns pontos dessa igreja que, na minha concepção, foi uma igreja que de fato foi construída sobre a rocha. Uma igreja que de fato nasceu da forma que deveria nascer. Veja, Paulo chega aqui a Filipos na sua segunda viagem missionária. Isso não está explícito aqui, se a gente volta em Atos, a gente vai conseguir perceber essa informação. Paulo é o grande evangelizador dentre os gentios, os irmãos lembram que ele é um apóstolo chamado fora de tempo, com um chamado específico, pregador dos gentios. E ele então se utiliza de estratégias na sua evangelização. Nós vemos então aqui Paulo fazendo os seus planos, Paulo traçando as suas metas, Paulo estabelecendo objetivos com estratégias inclusive de extrema inteligência. Paulo, por exemplo, procurava sempre as cidades mais importantes, as cidades maiores, ali se estabelecia uma igreja, e daquela cidade as outras cidades, vamos dizer assim, satélites, né, menores, ou as outras regiões menores também eram alcançadas pelo Evangelho. Mas nós somos apresentados aqui a uma informação que é muito interessante. Veja aí que no versículo 6, 7, esses primeiros versículos que nós lemos, nós enxergamos claramente aqui Deus fechando a porta para os objetivos que tinham sido traçados pelo apóstolo Paulo, por seu companheiro de viagem, no caso Silas, não é? E aí nós nos deparamos com a seguinte verdade, que precisa ser enfatizada para todos nós. A igreja verdadeira, a igreja constituída ou construída sobre a rocha, é uma igreja que é construída embaixo da vontade de Deus, que tem Deus como sendo o Senhor. É uma igreja que é construída embaixo da oração. É uma igreja que é formada embaixo do direcionamento de Deus. Em hipótese nenhuma, esse texto advoga que nós não podemos ter planos, metas e objetivos. Mas esse texto nos mostra que as nossas metas, os nossos planos e os nossos objetivos, eles precisam estar submetidos à vontade de Deus. Olha as informações aí do texto. Percorreram a região frígio-gálata. Né? Aqui é outra região importante do Império Romano. E aí o texto diz que eles foram impedidos por homens maus, por pessoas hostis ao Evangelho. Eles foram impedidos de ali pregar o Evangelho por quem? O texto é muito claro e explícito, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra nessa província da Ásia, na província da Galácia. Nesse momento, o Evangelho também chegou lá. Nós temos também uma igreja na Galácia. Nós temos também uma carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas. Mas nesse momento, Deus, o Espírito Santo de Deus, fecha a porta e não permite que ele ali pregue o Evangelho. Olha, continua o texto. Ele então muda o objetivo. A porta se fechou. O objetivo maior é pregar o Evangelho. Vamos continuar. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez, quem fechou as portas? O Espírito do Senhor. Não permitiu que ali eles pregassem. Não é? E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Nesse momento eles param, e aí há uma revelação específica de Deus para o servo do Senhor, para o apóstolo Paulo.
E aí veja o que o texto diz aí no verso 9. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, justamente Filipos está na região da Macedônia. O que é que esse homem diz para Paulo? Não é? Ele estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Então o Espírito de Deus estava revelando ao apóstolo, ao seu discípulo, ao seu servo, a rota que ele deveria seguir. Era a região frígio-gálata? Não. Era a outra região aqui apresentada? Não é? A Bitínia? Não. O objetivo e a vontade de Deus é que Paulo fosse para Filipos e que ali ele pregasse o Evangelho, para que ele fosse para aquela região. Então veja, na construção, na constituição dessa igreja lá em Filipos, a igreja que Paulo vai escrever a carta aos filipenses, que é objeto dessa carta de Paulo, é uma igreja que é formada, constituída sob a orientação de Deus, embaixo da vontade de Deus. E meus amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa: quando Deus abre as portas, não há quem possa fechá-las. Mas quando Deus fecha as portas, também não há quem possa abri-las. E nesse momento as portas estão abertas para que Paulo, seu companheiro de viagem, Silas, estivessem indo na direção da Macedônia. E é interessante que a visão que ele tem, esse sonho que ele tem é: vem e ajuda-nos. Aquele povo também precisava do Evangelho. Aquele povo também precisava ser alcançado pela palavra do Evangelho. E nós não estamos falando aqui de viagens curtas, não, por mais que o continente europeu, não é, tenha muitos países ali vizinhos e que hoje seja muito fácil você transitar de um país para o outro, trem, avião, vários meios de transporte. Nós estamos falando aqui do primeiro século, nós estamos falando aqui provavelmente do ano 60, do ano 59, do ano 58 antes de Cristo, depois de Cristo. Então, nós não estamos falando de alguém que ia pegar um trem e rapidamente ia para uma outra cidade, para uma outra região. Nós estamos falando de alguém que ia andar centenas de quilômetros a pé ou montado no lombo de um animal. Muitas vezes atravessando regiões inóspitas, perigosas, correndo o risco de ser assaltado, de ser morto. Por mais que o grande Império Romano tivesse as suas estradas vigiadas, nós sabemos que muitos eram os salteadores e muitos eram os perigos ali apresentados. Mas o apóstolo então, e aí o verso 17 diz isso, ele compreende e ele entende qual era a vontade de Deus para a vida dele. E juntamente com Silas, seu companheiro de viagem, ele compreende e conclui que Deus havia chamado aqueles dois naquele momento para que eles atravessassem a Macedônia e fossem até o destino que Deus os orientasse. Então, meus amados irmãos, que lição preciosa nós aprendemos já nesse primeiro momento. Uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, uma igreja construída sobre a rocha, é uma igreja que é construída embaixo da vontade de Deus. A igreja não é fruto da vontade do homem. A vontade do homem sempre deve estar submetida à vontade de Deus. Mas permita-me avançar um pouco mais. Numa outra característica que eu particularmente acho fantástica. Vai coincidir, inclusive, muito com aquilo que nós falamos hoje pela manhã. Não é? Esse é um dado interessante, um pequeno parênteses. Todas as vezes que eu tenho pregado expositivamente, continuadamente em vários textos, é impressionante como às vezes combina o de manhã com o de noite, ou combina com o momento atual que nós estamos vivendo. É a ação de Deus na nossa vida também. E esse texto, então, esse segundo ponto vai ser muito propício. Quem esteve aqui de manhã talvez vá compreender um pouquinho melhor. Uma outra característica dessa igreja que é construída sobre a rocha, dessa igreja que vai avançando e vai progredindo e vai nascendo e vai crescendo sob a vontade de Deus, é que essa igreja ela vai pregar o verdadeiro evangelho da graça. Não existe igreja verdadeira se não existir o verdadeiro evangelho da graça. E qual é o verdadeiro evangelho da graça? É o evangelho de João, capítulo 3. O evangelho que nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
que morreu lá, se entregou na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Evangelho que fala do amor de Deus, das misericórdias de Deus, da graça de Deus, que atinge apenas os judeus? Não. Lembra-se do versículo 17 de João capítulo 3? Todo mundo. Ele não veio para condenar os pagãos, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Então é Jerusalém e fora de Jerusalém. Paulo agora é o missionário que sai de Jerusalém e começa a percorrer, vamos dizer assim, o mundo gentílico, né? O mundo pagão da época, aqueles que não tinham a revelação especial de Deus, não eram detentores da revelação especial de Deus como os judeus eram. E aí nós vamos ver aqui 3 conversões. E essas 3 conversões vão nos falar profundamente a respeito desse evangelho da graça de Deus que atinge todas as pessoas. O texto diz que Paulo então chega a Filipos. Essa estratégia é repetida em vários lugares. O texto diz que ele vai à beira de um rio para um lugar de oração. Nós não temos detalhes a respeito de que lugar é esse. Lendo alguns comentaristas, e eu sou propenso a concordar com eles, eles acreditam que aqui é como ou foi uma sinagoga, ou uma espécie de sinagoga, ou uma sinagoga que se está nascendo, alguma coisa nesse sentido. E é interessante que essa é uma prática muito comum dos apóstolos. Quando eles chegavam, do próprio Senhor Jesus, em um lugar para pregar o evangelho, eles procuravam as sinagogas. Eles começavam com os judeus. O que é a sinagoga, meus irmãos? A sinagoga é a igreja dos judeus. E o texto diz, então, que ali existia uma mulher chamada Lídia, que estava orando. Nós temos, então, a primeira informação aqui a respeito daquela que é transformada pelo Evangelho. Lídia. Lídia era de Tiatira, da Ásia, era asiática, ela não era judia, ela não era de tradição judaica, mas ao que tudo indica, era uma mulher prosélita, não é? Uma mulher que talvez estivesse ali envolvida com a fé judaica de alguma maneira, porque ela está nesse lugar orando. Você vê aqui uma mulher de uma espiritualidade aflorada, verdadeira, real, não é? Provavelmente alguém que sofria no bom sentido, essa influência da religião judaica. Ela estava orando com outras mulheres, não é? E o texto diz então que que Paulo prega o evangelho. Vamos olhar para o texto, né? E ali a gente vê a conversão dessa mulher. No sábado, estou lendo o versículo 13, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Um pequeno parêntese, a primeira igreja da Europa começa com as mulheres. Não há nenhum feminismo patente na minha fala, mas mais do que isso, a prova da importância e do valor intrínseco iguais que a palavra de Deus dá ao homem e dá à mulher. Tá certo? Ela era da cidade de Tiatira, nós já falamos sobre isso. Um outro dado extremamente interessante é que ela era vendedora de púrpura. Aquela cidade era uma exportadora de púrpura, não é? Eu até dei uma pesquisada e vi que essa tintura ela vem de um molusco muito raro, era muito difícil, de modo que eu estou falando aqui de um produto e um material de um alto nível de exportação, mas de um material muito caro. Não era qualquer pessoa que tinha essa capacidade de ter um comércio como esse. Então, nós estamos aqui diante de uma mulher asiática que tem uma influência da religião judaica que era de uma classe, do ponto de vista financeiro, social, alta. Ela era uma mulher de posses. Ela não era uma mulher pobre, tá certo? Guarda esse dado, porque a gente está vendo aqui o evangelho atingindo uma classe e um tipo de religião. A gente vai continuar para os outros 2 episódios, não é? Então o texto diz que ela escuta o evangelho, não é? E então ela entrega a sua vida a Cristo. Veja aí, fechando aqui com o verso 14, seguindo adiante. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Só um outro dado, a casa de Lídia se torna a sede da primeira igreja cristã da Europa. A igreja cristã da Europa, ela se consolida a partir da casa dessa mulher, a partir da casa de Lídia, que tem a sua vida transformada pelo Evangelho, que acredita em Deus, que aceita as palavras do apóstolo Paulo e que é batizada. Tá certo? Muito bem. Então nós temos aqui já a primeira conversão. Nós temos a igreja nasce, não é? A primeira família passa a fazer parte da igreja cristã. Aconteceu, estou lendo agora o verso 16, que indo nós para o lugar de oração, eles, lá atrás o texto diz que lá eles passaram alguns dias. O trabalho missionário de Paulo em Filipos, ele demandou alguns dias de atividade. E indo para o lugar, mais uma vez, de oração, é a estratégia da evangelização, é a estratégia da pregação. Uma líder já havia se convertido, sua família agora havia sido alcançada pela mensagem do Evangelho. Os discípulos, os apóstolos, ou o apóstolo Paulo, os discípulos do Senhor Jesus, Paulo e Silas, continuavam no trabalho ali. E diz o texto que todas as vezes que eles iam por alguns dias, né, ali para aquele lugar, vinha ao encontro deles uma jovem possuída de espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Ela, inclusive, seguia Paulo e professava aquilo que ela acreditava, obviamente, sob a influência desse demônio que havia possuído o seu corpo, não é? Desse espírito maligno que havia possuído o seu corpo. Ela dizia até algumas verdades, mas tenha muito cuidado, não é? Com a verdade que pode ser usada e pode ser colocada na boca de Satanás, mas que lá na frente pode ter o objetivo de modificar, porque o nosso inimigo maior, Satanás, ele é sujo, ele é vil, ele não é justo, ele não é verdadeiro, ele não é correto. Muitas vezes o inimigo se apresenta de forma bonita, com um linguajar muito agradável e muito atrativo. E, obviamente, quando nós estamos já tomados naquela situação, aí vem a verdade maligna apresentada ao nosso coração. Você vai conversar com qualquer pessoa hoje que luta, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo de um vício contra alguma droga, seja ela qual for. Pessoas que estão escravizadas, por exemplo, pelas drogas. Eu conheço algumas pessoas nessa realidade e sei o sofrimento de muitas famílias diante de uma situação como essa. Pergunte àquele jovem, àquele adulto mesmo que está nessa situação, tentando se livrar, tentando se libertar, se o primeiro gole ou o primeiro trago, não sei, ou a primeira injetada que ele recebeu, ele o fez sob a seguinte perspectiva: olha, usa isso aqui porque isso aqui vai destruir a sua vida. Usa isso aqui porque a partir desse momento você vai ter a sua vida arrasada, né? Cheira aqui ou fuma, né, essa pedra de crack, porque a partir daqui você vai viver na Cracolândia, né? Você vai ter a sua vida destruída. Não, não é assim que o inimigo faz. Não foi assim lá no Jardim do Éden. Ele vai dizer, olha, usa, é legal, vai dar o maior barato. Você vai se sentir muito bem. A tristeza, a escravidão, o sofrimento, depois vai cobrar o seu preço. Vai vir lá na frente. Mas o inimigo se apresenta de uma forma bonita, com palavras bonitas, não é? Mas veja que eles estavam indo para aquele lugar de oração, e o texto diz por algumas vezes, isso se repetiu, não é? Por muitos dias, está aí descrito no verso 18, essa jovem ia lá e dizia isso. Ao ponto que Paulo, então, dá um basta, ele se irrita com aquilo, porque ele sabe que aquilo, por mais que o teor tenha alguma verdade, o objetivo ali de Satanás é minar o terreno, e aquela jovem estava sendo escravizada por aquele espírito maligno. E voltando-se para aquela jovem, o que é que o apóstolo faz? Ele a liberta completamente. Lembrando sempre do texto bíblico, conhecereis a verdade, e a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe libertação ou liberdade plena fora de Cristo.
É por isso que Santo Agostinho dizia que quanto mais escravo de Cristo ele era, mais livre ele era. E quanto mais livre ele se achava, mais escravo do pecado e das coisas ruins ele se tornava longe de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Mais uma vida transformada. Só que agora nós não estamos falando de uma mulher rica. Nós estamos falando de uma mulher de classe baixa, escrava social e escrava espiritual. Essa mulher escrava de Satanás e escrava de homens e de um sistema corrupto que tinha como objetivo explorá-la. Quase não sai, não é? Por que eu digo isso? Veja aí os versos seguintes. Quando ela não possui mais o espírito de adivinhação, aquele poder maligno que agia na sua vida, ele deixa de existir. Se ele deixa de existir, como é que os homens que escravizaram aquela mulher iam ganhar dinheiro? Porque eles ganhavam dinheiro com a escravidão dessa mulher. Veja aí, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, o que é que significa isso? Eu não tenho mais como ganhar dinheiro. A mulher foi liberta do espírito imundo. Ela não é mais escrava nem de Satanás, nem escrava desses homens. Ela não está mais sob o jugo dessas pessoas. Ela verdadeiramente se tornou alguém livre em nome e pela ação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles ficaram tão indignados porque perderam agora o lucro, perderam agora a chance de ganhar dinheiro. O que foi que eles fizeram? Pegaram o apóstolo Paulo, pegaram Silas, colocaram na prisão. Geralmente o sistema é esse, acusações falsas, não é? Aqui eles vão para os magistrados. As colônias romanas, elas possuíam, dependendo da importância, né, um ou mais magistrados que eram a voz de Roma ali naquela colônia. Era o judiciário, era meio que o legislativo, era o executivo, era quase tudo ali. Eu estou falando do império, não estou falando de uma república. Não é? Então elas vão diante dos magistrados, inclusive se valendo do orgulho romano, dizendo, olha, esses homens aqui estão fazendo coisas erradas, e nós somos romanos, nós não podemos aceitar isso. Como se estivesse colocando ali os magistrados contra a parede. O que é que os magistrados fazem? Rasgam as vestes dos servos do Senhor, dos discípulos, dão um açoite, não foi um açoite pouco não, e os lançam na cadeia. E aí nós vamos para a terceira libertação. Interessante que essa terceira libertação se dá no lugar de prisão. E não num lugar qualquer, porque o texto diz que eles lançam os discípulos na cadeia, orientam o carcereiro para que tivesse cuidado com eles. O carcereiro, para que não tivesse o perigo daqueles homens fugirem, ou de alguém entrar na cadeia e libertar aqueles homens. Os seguidores cristãos, talvez, que já estivessem fazendo parte ali do grupo, eles colocam ele lá na parte inferior. Eu entendo aqui, no lugar pior, para mim, numa cadeia, aí, numa prisão antiga ou medieval, quanto mais profundo você estiver, mais insalubre, escuro e terrível vai ser o lugar. E se isso não bastasse, ainda acorrentou os pés deles num pedaço de tronco. Ou seja, não tem como fugir. Do ponto de vista humano, não tem como fugir. Tanto é que o carcereiro foi dormir tranquilamente, está todo mundo preso. Só que o texto diz, então, que o poder de Deus age naquela prisão. Nós temos alguns milagres aqui sendo narrados, né? O milagre material, o terremoto, né? O milagre moral, nenhum preso fugindo. Quem trata disso dessa forma é o reverendo Hernandes, pregando nesse texto, ele fala sobre isso, né? Então nós temos aqui, portanto, a libertação. O texto diz que por volta da meia-noite há um terremoto, as cadeias, as portas, as correntes, tudo se abre, todos os presos estão soltos. O carcereiro, então, vendo o barulho, vendo a situação e percebendo que todo mundo estava preso, ele agora entra em desespero, até porque ele tinha sido alertado, cuidado para que eles não fujam. E ele agora corria risco de morrer pela mão de César, ou das leis de César, ou dos próprios magistrados que colocaram esses homens na cadeia. Ele pega uma espada com o objetivo de tirar a sua vida. E nesse momento Paulo grita, não tire a sua vida. Veja, do ponto de vista humano, era para Paulo ficar feliz, deixa ele morrer que a gente sai.
Eu estou sendo preso injustamente. Mas o Espírito de Deus está agindo ali de tal forma que o Evangelho também está sendo pregado naquela cadeia. Essa não foi, talvez, a primeira e não foi a última vez que o Evangelho foi pregado em cadeias. Eu já falei isso, eu quero repetir esse conselho para os irmãos. Se você não leu o livro Cristo em Cadeias Comunistas, do pastor luterano Warren Brand, né, Richard, leia esse livro, porque ele vai narrar todo o processo em que ele esteve preso na Hungria, sob o regime soviético naquela época, mas muito mais do que narrar a questão política, ele vai narrar como Cristo foi pregado naquelas cadeias e como eles mesmo presos, aprisionados, pregavam a Cristo, eram torturados e pregavam e era torturado, e vidas eram transformadas, e aqui a gente está diante da mesma situação. Não precisa se matar, estamos todos nós aqui, disse o carcereiro. E aí então, mais uma vez, nós somos apresentados ao poder de Deus. Aquele carcereiro, diz o texto, pega uma luz, olha, está todo mundo ali, naquele momento ele se queda de joelhos perante Paulo e Silas, reconhecendo o poder que seguia aqueles homens. Qual era o poder que seguia esses homens, meus irmãos? O poder está lá registrado em Atos, nesse mesmo livro, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para serem minhas testemunhas. O poder de Deus é manifesto mais uma vez. E agora é convertido o carcereiro, toda a sua casa, são todos batizados. Eu não vou me demorar mais nessa parte, mas eu quero só chamar a atenção. Nós temos então uma mulher da classe alta, que tinha um coração bondoso, que já tinha um temor de Deus no seu coração. É transformada pela mensagem do Evangelho. Nós temos uma jovem possessa por um demônio, adepta de uma religião ocultista, mística, coisas que são presentes nos dias de hoje também, essas coisas não ficaram lá atrás. Nós temos um carcereiro, um funcionário público do Império Romano, provavelmente alguém que tinha como característica o endeusamento do Estado, tinha um Estado e tinha César, tinha o imperador como sendo o seu Deus, como aquilo que era mais importante para a sua vida. Nós temos pessoas desse mesmo tipo nos nossos dias. Mas o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Evangelho da graça de Deus atinge todas as pessoas, em todas as classes, seja a religião que for, seja a filosofia que for, seja o pensamento que for que você tenha na sua mente. A palavra do Evangelho, ela é poderosa, suficientemente poderosa para transformar quem quer que seja. Essa é a igreja nascendo, a igreja de Filipos. Esse é o Evangelho sendo pregado. Então nós já temos naquela igreja ali, não é? Presente Lídia. Nós temos naquela igreja o carcereiro e a sua família, nós temos naquela igreja provavelmente aquela jovem que foi liberta pelo poder do Evangelho, nós temos naquela igreja e vamos ter outras pessoas sendo acrescentadas à família da fé através da transformação produzida pelo Evangelho da graça. Essas pessoas mereciam o que elas receberam? Será que esse carcereiro merecia o que recebeu? Mas o Evangelho é graça de Deus. Como ele não merecia, nós também não merecemos a salvação. Mas se nós somos salvos porque um dia a graça de Deus nos atingiu. E louvado seja Deus por isso. Nós somos salvos porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é aquele que crê? É aquele que ama a luz. É aquele que ama ou que anda na luz. Aquele que não crê, que já está condenado, é aquele que faz parte das obras das trevas, é aquele que vive na mentira, é aquele que vive nas sombras, é aquele que não tem nada de bom para apresentar. Mas aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é alguém que de fato foi transformado por Cristo e vive na luz. Ele não tem do que se vergonhar. E todas as vezes que as suas obras expostas estiverem diante dos homens e nele for achado algo que seja bom, bonito ou positivo, ele não vai ser levado pelo orgulho de achar que aquilo é fruto da sua própria ação. Mas ele vai entender que essas obras foram feitas na vida dele e através dele pelo próprio Deus.
Ou vocês têm dúvida que Deus estava agindo aqui através da vida de Paulo e de Silas? Ou vocês têm dúvidas que o poder que agia aqui era o poder de Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E eu finalizo, eu disse que eu ia falar pouco, já passei até do tempo que eu gostaria, falando aqui só e lançando prévias para o que a gente vai ver no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Essa igreja também é uma igreja que foi construída sobre a rocha, porque ela vai revelar esse poder que Deus agiu transformando através do Evangelho da Graça na sua vida, através das suas ações. E eu finalizo aqui só dizendo isso. A igreja de Filipos é uma igreja que se envolve com a obra missionária. A partir daqui nós temos uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupa na evangelização de outros lugares, de outras nações, de outras regiões. Uma igreja que exala, através das suas ações, a verdade do Evangelho. Não é uma igreja que fica na teoria, não é uma igreja que fica estudando se a teologia A ou a teologia B é certa ou errada. Eu não estou dizendo que estudar teologia é ruim, pelo contrário, bom seria que todos nós estudássemos mais. O que eu estou dizendo é que essa igreja reflete a verdade desse Evangelho na prática. A igreja de Filipos é uma igreja que se associa ao ministério missionário de Paulo desde o seu nascedor, desde o início. É uma igreja que mostra, através das suas ações de socorro e de bondade e de boas obras, ajudando outras igrejas e outros missionários e outros irmãos que necessitavam. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ela foi provavelmente enviada. Eu disse aos irmãos que ele estava preso, eu estou falando do ano 61 depois de Cristo. Ele estava em Roma, preso. E ele recebeu a visita de Epafrodito. Epafrodito é alguém que é enviado pela igreja de Filipenses com o objetivo de ajudá-lo no seu sofrimento na prisão. Ele levou dinheiro, ele levou recurso, ele foi ali para ajudar o apóstolo Paulo. O que mostra, inclusive, e a gente vai ver isso na carta dos Filipenses, a gratidão de Paulo no seu coração. E provavelmente no momento em que ele está retornando para Filipos, Paulo então escreveu essa carta na cadeia e manda essa carta de volta por Epafrodito. Aquele que havia sido o enviado da igreja para amenizar o sofrimento de Paulo na sua primeira prisão ali na cidade de Roma. O que isso nos ensina? Que essa igreja é uma igreja que tem ação. Essa igreja mostra através dos seus atos o que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe nos próximos domingos, que possamos aprender desta carta. Uma carta que Paulo vai falar de alegria de forma abundante. E nunca esqueça disso, é alguém que está preso e sofrendo e falando de alegria. É alguém que está preso e sofrendo e falando de alegria. Não é alguém que tem muito mais do que precisa, tem tudo, como a gente costuma dizer, e vive reclamando, e vive triste, e vive insatisfeito. Não consegue se alegrar em nenhum momento da vida. Não. Essa não é a perspectiva do apóstolo Paulo. A perspectiva aqui é de um prisioneiro que alegra-se e que exorta uma igreja a viver na alegria mesmo em meio às dificuldades. Lembre-se que quando Paulo e Silas saem da cadeia, eles vão para onde? Para a casa de Lídia. Eles voltam para a casa de Lídia. E se você voltar, eu já fechei a Bíblia, não vou ler mais o texto, mas se você voltar lá para o versículo, você vai ver que eles estavam lá animando aquele pessoal. Era para ser o contrário, era para o pessoal estar animando Paulo e Silas. Paulo, Silas, rapaz, vocês apanharam. Eles foram açoitados, irmãos. Eles estavam numa cadeia insalubre. Eles correram um risco de morte. E mesmo dentro dessa situação, eles é que estavam animando o povo. O que é que eles estavam fazendo à meia-noite, na hora do terremoto? Eles estavam reclamando da vida, porque o lugar que eles estavam era horrível. Eles estavam dizendo assim, mas Deus, nós estamos aqui só para te ajudar e o Senhor está permitindo que isso aconteça com a gente? Não, o texto diz que eles estavam orando e louvando a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.